Então vamos lá, vamos falar um pouquinho de um assunto que está lá no Evangelho segundo o Espiritismo: o suicídio e a loucura. A calma e a resignação conseguidas na maneira da gente encarar a vida terrestre e na fé no futuro, elas dão ao espírito uma serenidade que é a melhor defesa contra a loucura e suicídio. Com efeito, é certo que a maioria dos casos de loucura são devidos ao nervosismo produzido pelos tormentos em que a pessoa não encontra a força de suportar. Se, pois, pela maneira que o Espiritismo lhe faz encarar as coisas desse mundo, ele recebe com indiferença, com alegria mesmo, os reveses e as decepções que o desesperariam em outras circunstâncias. É evidente que essa força que o coloca acima dos acontecimentos preserva sua ração dos abalos que sem ela o perturbariam. Para conseguir a calma e a resignação necessárias, é pelo menos nesta encarnação suficiente os estudos constantes, não fanatizados, da doutrina espírita. Nela encontramos a verdade da lei de Deus e por ela assim poder caminhar firme com o nosso fardo, com o devido entendimento das ocorrências que antes nos traumatizavam. Ocorre o mesmo com o suicídio, excluídos aqueles que se efetuam no estado de embriaguez e de loucura, e que podemos chamar inconscientes. É certo que, quaisquer que sejam os motivos particulares, tem sempre por causa um descontentamento. Ora, aquele que está certo de não ser infeliz senão por um dia e de serem melhores os dias seguintes, tem facilmente paciência. Ele só desespera se não vê fim para os seus tormentos, que é, pois, a vida humana em relação à eternidade, senão bem menos que um segundo. Mas para aquele que não crê na eternidade, que crê que tudo nele se acaba com esta vida física, se está oprimido pelos desgosto e pelo infortúnio. Não vê seu final senão a morte. Não esperando nada, ele acha muito natural, muito lógico mesmo, acabar suas aflições pelo suicídio. O suicídio é a melhor maneira de se descobrir como se era feliz quando vivo, mas daí já é tarde e a nova encarnação, mas muito mais aflitiva, virá obrigatoriamente pela frente. A descrença, a simples dúvida sobre o futuro, as ideias materialistas, numa palavra, são as maiores condutoras ao suicídio. Elas dão a covardia moral. Quando se vêem pessoas de ciência se apoiarem sobre a autoridade do seu saber para procurarem provar aos seus ouvintes ou aos seus eleitores que eles nada têm a esperar depois da morte. Não o conduzem a essa consequência de que
se são infelizes, nada tenha melhor do que se matar, que lhes poderia dizer para disso desviá-los? Que compensação poderiam lhes oferecer? Que esperança poderiam lhes dar? Nenhuma coisa senão o nada. De onde é preciso concluir que se o nada é o único remédio, a única perspectiva, mais vale nele cair imediatamente que mais tarde, e assim sofrer por menos tempo. A propagação das ideias materialistas é, pois, o veneno que injeta em um grande número de pessoas o pensamento do suicídio. E aqueles que se fazem seus apóstolos assumem sobre si uma terrível responsabilidade. Com a doutrina espírita não sendo mais permitida a dúvida, a razão da vida muda. O espírita sabe que a vida se prolonga indefinidamente além túmulo, mas em outras condições. Daí a paciência e a resignação que o afastam naturalmente do pensamento do suicídio. Daí, numa palavra, a coragem moral. Todo tormento que qualquer tipo de suicídio provoca no espírito pode ser eliminado. Então, estudar a doutrina dos espíritos nos faz fugir do suicídio. Portanto, nada de tormentos. A doutrina espírita tem ainda sobre esse aspecto outro resultado também positivo e talvez mais importante. Ele nos mostra os próprios suicidas vindo revelar sua posição infeliz e provar que ninguém viola impunemente a lei de Deus, que proíbe o ser humano abreviar a sua vida física. Há entre os suicidas aqueles cujos tormentos, por não ser senão temporário, ao invés de eterno, não são menos terríveis, e de dar o que pensar a qualquer um que fosse tentado a partir daqui antes da ordem natural da lei de Deus. O espírita tem, pois, para contrabalancear a ideia do suicídio, vários motivos. A certeza de uma vida futura, na qual ele sabe que será tanto mais feliz quanto tenha sido mais correto e mais resignado na terra. A certeza de que, abreviando sua vida por suicídio, alcança um resultado justamente contrário ao que esperava. Que se livra de um erro para chegar a outro erro pior, mais longo e mais terrível. Que se engana, se crê em se suicidando e ir mais depressa para o céu. Que o suicídio é um obstáculo para que ele se reúna no outro mundo com as pessoas das suas afeições que esperava ali reencontrar. De onde a consequência de que o suicídio não lhe dão senão decepções, está contra os seus próprios interesses. Igualmente, o número de suicídios impedidos pela doutrina espírita é considerável, e pode-se disso concluir que, quando todo mundo for espírita, não haverá mais suicídios conscientes. Comparando-se, pois, os resultados das doutrinas materialista e espírita sobre o único ponto de vista do suicídio,
vemos que a lógica de uma a ela conduz, enquanto que a lógica da outra dele desvia o que está confirmado pela experiência. Que se engana se crê em se suicidando ir mais depressa para o céu. Cegos, deixando-se guiar por cegos. O Mestre amado assim nos alertou. Mas eu já resolvi que não posso me suicidar agora, pois garantiram-me um lugar no céu junto de Jesus. Muito obrigado, muita paz, muita luz a todos.